Vamos lá para próximo trecho. É a nossa conversa, é uma exortada sobre o tema não saia. Não saia. A gente vive num mundo em que as pessoas se norteiam pelo prazer. E qualquer coisa que traz problema é motivo de sai. Perdeu, não quero mais. As pessoas, qualquer probleminha, está com um problema no carro, tem irmãos que fazem isso, nem todos, tem os irmãos que fazem isso. Problema no carro, o carro deu só 190 por hora. E aí, não gostei de 190, o que eu faço com o carro? Troco o carro. Ixi, acontece assim. Tem outros irmãos que estão com um problema no emprego. Como é que pode? Trabalho 2 horas por dia e ganho só 25 mil reais por mês. Não dá. E aí, vou trocar de emprego. Acontece isso, tem uma disposição natural de coração. Faculdade, a primeira prova da faculdade que precisa estudar e que não vai bem. Vou querer abandonar o curso. Estou desistindo do curso porque para mim não dá. Tem que estudar muito. Namorada, começa a ter problema de namoro. Não dá para mim. Isso, acho que eu vou embora. Não tem jeito. O problema é que também chega na relação dos cônjuges, relação conjugal. E casa bonitinho, lindo. Daqui a pouco o Lucão vai casar. Coisa linda, tal. E aí começa a ver, nossa, eu não sabia que ela acordava assim todo dia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar. Troca. Vai embora. Tchau. Um abraço. Fui para o outro lado. E o problema é que as coisas vão acontecendo e o sentimento, o coração do homem também se vive isso em termos no meio da igreja. As pessoas vêm, começam a ter problema de relacionamento no meio da igreja. E o que eu vou fazer? Troca. Não tem jeito, troca. Pessoas pulando de igreja em igreja, sempre buscando alguma coisa, a igreja perfeita. O problema é que se você achar a igreja perfeita, você não deve entrar, que você vai estragar a igreja. A ideia é, você que veio aqui, que você que está nos vendo aí no vídeo, é que você não deve sair do lugar que você está, desde que se pregue a palavra genuína. Não adianta nada, não vou, é para eu ficar onde que eu estou? Eu estou numa igreja que, além da igreja, tem a mesma autoridade o que outras pessoas dizem. Falei, não, então isso não é igreja genuína. Estou falando de igreja genuína que se prega a palavra de Deus com uma única regra de fé. Falando para você que vai ter problema. Estima-se, estava vendo uma pesquisa, que no Brasil, cerca de 40 milhões de pessoas foram cristãs um dia, pelo menos nominais, e hoje são afastadas. Fraco isso, né? 40 milhões. No universo de cristãos evangélicos, praticantes, menos de 30 milhões. Mas 40 milhões foram evangélicos um dia e não são mais hoje. E isso é completamente contra o projeto de Deus para a nossa vida. O que Deus quer na nossa vida é que nós vivamos em igreja, em relacionamento, em comunhão, em parceria. Até a propósito, eu convido os nossos amigos a acessarem o evangelhosimples.com.br, que vai ter lá o podcast, que vai ter um assunto sobre comunhão. E vale a pena você ver que está no coração de Deus a comunhão. O problema é que a maioria desses irmãos que se afastaram, e foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que quase metade desses irmãos saíram porque estavam insatisfeitos com a igreja. Lógico, tem alguns que saíram porque a igreja pregava heresia, e outros saíram porque tinham outros focos, interesse pessoal, mas quase 50% porque eu não gostei. Alguma coisa não foi boa. Isso é uma realidade do jovem, uma realidade nossa, de começa a viver, se relacionar, e começa a ter problema. Aí algum irmão faz um aniversário e não me chama para o aniversário. Que absurdo, não me chama para o aniversário. E aí, Lucas, chamou a galera e não me chamou. Logo eu, que eu gostava tanto de aniversário e não me chamou. Mas chame e não dá presente também. Não... Mas é normal. Chame e não dá presente, então é melhor não chamar. Melhor não chamar. Não. E aí começa a ver eu acho que eu não pertenço. Esse grupo, essa igreja é muita panelinha para o meu gosto. Então chamou meia dúzia. Vai fazer casamento,
Tem que chamar todo mundo. Não tem jeito, querido. Você vai casar um dia, você vai ver que não tem jeito de chamar todo mundo. Ah, não me chamou. Que absurdo. Eu que era tão íntimo dele, cumprimentei ele 2 vezes na igreja já. 2 vezes, não foi uma não, foi 2 vezes. E ele não me chamou para o casamento. Que absurdo. Esperava coisas melhores. Ele, panelinha, eu vou embora dessa igreja. Aí continua, começa a viver falsidade. Nossa, que absurdo. E estou falando que tem problema mesmo. Estou falando que estou colocando um conto de fadas que é só da sua cabeça, que existe problema dentro da igreja. Pessoas falsas. Tem pessoas falsas na igreja, Lucas? Começar por mim, né? Começar por mim. Tem, Dani, pessoas hipócritas na igreja? Tem? Demétrios tem hipócrita. Eu quero falar que a igreja é uma reunião de pessoas cansativas. Pessoas brutas. Tem uma galera bruta, gente. Impressionante. Tem uma galera que você pergunta, oi, tudo bem por quê? Bruto. Tem uma galera hipersensível também. Você pega e fala, seu sapato está desamarrado. Nossa, está me criticando, cara. Eu nunca pensei em vir na igreja para me criticar. Me ofendeu profundamente, falou que a minha roupa não estava alinhada, o sapato estava desamarrado. Pessoas hipersensíveis. Querido, igreja é um mix de problemático. Problema. Por isso que Jesus falou, Jesus sabia disso. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Se você é são, não tem espaço para você aqui. Quero falar o seguinte, meu irmão. Aí as pessoas começam a reclamar. Ah, essa igreja era boa antes, quando não tinha ar-condicionado. E agora com ar-condicionado, aí passa frio. Galera, que frio. Teve gente que não vem mais na igreja por causa do frio. É verdade. Tem outros irmãos que já vêm capotado. O cara sabendo disso, amém. Tem outros irmãos que vêm, ah não, a igreja tem um som alto. Som alto, não tem jeito, meu ouvido não está acostumado, eu não vou mais nessa igreja. Tem pessoas que não gostam das pregações. Ah não tem jeito. O Daniel prega ruim, fala ruim, prega ruim e não dá para ficar. Então, português ruim não tem jeito, eu vou embora. Os eventos da igreja também não dá. Essa igreja não tem jeito. Essa igreja faz culto 10h30 da noite. Onde já se viu cultos 10h30 da noite? Orar 10h30 da noite é para as pessoas estarem em casa, no conforto de casa. Isso sim é heresia. Aquilo a gente ouviu, inclusive, outro dia, no Evangelho Simples, um irmão falando que a cor vermelha que estava no Evangelho Simples não era de Deus. A cor de Deus é azul, e a vermelha é do diabo. E aí, por conta do vermelho, o cara não estava mais querendo se relacionar com e focar no Evangelho Simples, etc. Agora, esse cara vê o sofá vermelho ainda, aí acabou. Meu Deus. E qual que é a reação natural diante de problema, meu querido? É, ou se critica, e como tem nego que critica. Querido, para, meu velho. Ou se abandona. Se abandona, seja com... vai alargando, vai perdendo a graça, perdendo o amor. Em comum, todas essas pessoas que, de algum modo, por conta desses problemas e de outros mais, algumas pessoas que dão motivo para problema, e a pessoa pega e, a não ser por questão doutrinária ou por questão de outra revelação de Deus, que não tem problema nenhum, não, a pessoa, você não é preso por causa da vida. Se você estiver vendo que não encaixa no que você creu, a igreja que você está andando, conversa com o pastor, fala, querido, estou indo nessa, um abraço, Deus abençoe vocês, mas não dá para a gente andar. Mas o que não dá para você sair por problema, meu irmão, o problema é que quando as pessoas saem por problema, é que as pessoas perdem o foco. Querido, igreja não é para você ser servido, não é. Igreja é para você servir. Igreja não é, eu fico imaginando, tem muitas pessoas na igreja que se sentem como se estivesse no rodízio. Chegam, sentam com a bunda na cadeira. Bunda é feio. Bunda pode? Corta. Então é com o traseirinho na cadeira. E senta e fica, vamos ver o que vão me servir agora. Agora me serviram uma exortação. Não, essa eu não quero. Tira do meu prato. Me serviram agora uma edificação. Fraca. Também não gostei. Serviram uma coisa, uma palavra. Não, também não achei legal. Uma música que me falaram. Também não deu certo. E você chega, esse culto não foi bom. O que você fez nesse culto? As pessoas se sentem como se estivessem numa pizzaria sentado esperando. E se não foi bem servido, não volto mais, porque eu fui mal servido. Querido, presta atenção, você que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você foi chamado para servir.
Você não é, no exemplo do rodízio, não é o cara que senta, mas é o cara que serve. Tem sentido o garçom falar: eu não volto mais trabalhar aqui, porque aqui as pessoas servem mal? Tem sentido? Não, claro que não. Serve mal, eu vou fazer para servir melhor. Eu vou ser agente de mudança para arrumar esse negócio. E as pessoas na igreja pensam que eles são diferentes, que a igreja é para eu ser servido. Querido, está completamente fora. A sua igreja, como a nossa igreja, tem problema? Eu sei, porque são homens limitados. Mas eu quero que você saia hoje dessa nossa conversa com a seguinte perspectiva: o que eu posso ajudar na minha igreja para ser diferente? Se prega, não existe, querido, ministério de banco. Não existe ministério de crítica. Existe ministério vários outros para edificação do corpo de Cristo. De um amigo nosso que falava: quem não trabalha, dá trabalho. Se você não está trabalhando na igreja de Cristo, você vai dar trabalho, você vai ser um problema. É hora de você mudar. Querido, se a igreja que você frequenta prega a genuína palavra de Deus, fique. Ana, não é para você vir para cá não. Fique lá. Não saia de lá. Trocar de igreja, queridos, é trocar de problema. Não é um problema. A igreja não vai resolver o seu problema não, irmão. Você presta atenção que sempre os predadores, os leões, eles comem outros animais. Eles vão em cima daquele animal que está mais isolado. Porque o mais isolado é o mais fraco. O leão não vai para um animal no meio da multidão, em regra não. Ele vai no mais fraco. E quando você começa a permitir que dificuldade de relacionamento comece a te afastar um pouquinho do corpo e da igreja e da massa de irmãos, da comunhão de verdade, você está mais frágil, suscetível de ser pego pelo inimigo. Acho muito legal uma história que houve. O irmão tinha ficado ofendido com a igreja. E aí ele pegou e foi para casa. Era num país muito, muito frio, muito gelado. Ele foi para casa, estava numa lareira, ele não queria conversar com ninguém. E o pastor foi atrás dele. O pastor bateu, não falou uma palavra. Entrou, o cara não queria conversar nada com o pastor. Aí o pastor chegou, sentou do lado da lareira que estava acesa. E o outro homem estava sentado também. Aí o pastor simplesmente pegou uma pinça, tirou uma brasa da lareira e pôs fora. Não abriu a boca. E aquela brasa, o que aconteceu com aquela brasa? Caindo, foi diminuindo, foi esfriando, até que ela parou. Depois que a brasa apagou, o pastor levantou e foi embora. E aí quando o pastor saiu, o irmão que estava fora falou: a maior pregação que eu já vi na minha vida. Porque o que ele quis dizer com isso? A brasa longe da fogueira esfria a ponto de apagar. Querido, você que entendeu o amor de Deus, o seu lugar é metido, envolvido no meio da igreja. Hebreus, só leva um texto aí, por favor. Está aberto ali, Hebreus. Hebreus 10, 25 e 26. Diz uma palavra importante, uma exortação de Deus para você sair de hoje com essa palavra. O seu lugar é envolvido na igreja de Deus. Fala aí, Lucas. Hebreus 10, 25 e 26. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Geralmente a gente não lê esses dois versículos corridos, né? Geralmente a gente fala: não é para deixar a congregação. Não é costume de alguns, já está no tempo de Paulo, já era assim, não é novidade. Você quer ir embora? Quem já teve vontade de ir embora, não responda. Mas é normal você ter vontade. Cansei desse povo, esse povo me dá preguiça, eu quero ir embora. Normal isso, querido. Se você já sentiu por isso, bem-vindo ao time. O diabo quer que aconteça isso com você mesmo. Mas ele fala: não deixa na congregação, como é costume de alguns, quanto mais que está se aproximando o dia da volta do Senhor. Oh, maravilhoso, é a hora de você estar junto com o rebanho. E aí ele, na sequência, ele fala: por quê? Se pecarmos voluntariamente depois de termos conhecido o Senhor, já não resta mais sacrifício. Olha como está relacionado você abandonar a igreja a você cair num pecado de apostasia. Não dá para brincar com isso. Meu irmão, para de olhar para o ser humano do lado. Para de olhar para si mesmo. A Bíblia diz lá uma página depois,
Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, autor da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, mas se assentou à destra do trono de Deus. Querido, Jesus, o seu foco é Jesus. Olha para Jesus, para de olhar para o lado. Você vai ver um monte de erro do lado. Olha para Jesus. E você, assim como ele suportou a cruz, suporte a cruz, suporte o seu irmão. Seu irmão é chato pra caramba. Seu irmão é descomprometido, seu irmão é ranheta, seu irmão é tudo isso, eu sei que é. Mas pela alegria que está proposta, despreze a afronta, porque a alegria vai vir e vale a pena. Querido, para te encerrar, não opte pelo caminho mais fácil. A igreja é o seu lugar. Não saia. Não aumente a estatística daqueles que abandonaram a caminhada. Em nome de Jesus. Amém.